Bom, muito boa tarde a todos, bem-vindos à nossa quinta live desde o início do coronavírus. É importante que em momentos como esse, de crise jamais vistas, né? E o Brasil é bom em crises jamais vistas, é coisa incrível como a gente tem que ter criatividade. Eu brinco aqui na BIT que no setor têxtil, todos estão me ouvindo, fazem parte desse setor tão relevante para a economia, a gente só não morre de tédio, porque a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder superar. Só esse ano já teve a cerveja em Minas, depois teve os alagamentos, depois entra o coronavírus e aí por diante, né? Só não nos faltará nunca emoções, né? Mas é em momentos como estes, né, que é fundamental nós estarmos todos unidos, conectados, apesar de todos aqui em home office, a grande maioria, que a gente esteja conectado, que a gente compartilhe informações e também as nossas experiências, como nós estamos fazendo hoje, para que a gente possa superar juntos essa crise, né? A BIT está toda em home office, preservando a saúde dos nossos colaboradores, porém, nós estamos trabalhando todos conectados, todos em harmonia, e acho que nunca trabalhamos tanto. O presidente Fernando gosta de brincar com a nossa equipe que home office não é você trabalhar em casa, é você dormir no trabalho. E acho que é isso que a gente tem vivido o dia a dia mesmo, trabalhando mais do que nunca, né? Especialmente com os nossos sindicatos que estão aqui hoje conosco. A gente vive um tempo novo, né, que precisa de muita criatividade. Os sindicatos nossos e a BIT têm tido um papel relevante nas discussões com os governos, né, porque a gente, nesse momento, nós estamos tendo que organizar as crises com as prefeituras, com os governos do estado, com o governo federal, né, internacionalmente também. Semana passada eu estava com a OIT, depois com o Pacto Global, o Fernando também com a EAF, TMF, com o governo a todo instante, não tem nem final de semana, né. Para combater essas medidas para combater o vírus, né, da Covid-19 também. A gente sabe que, infelizmente, esse não será a última pandemia que nós vamos viver na vida. Então, é importante que a gente também aprenda com essa crise, para que a gente possa minimizar os impactos nas próximas, né? Eu não sei se vocês, depois eu gostaria até que vocês comentassem isso. Eu vivi aqui em São Paulo um primeiro momento onde em fevereiro, quando a crise vinha forte na China ainda, as empresas que foram adquiridas pelos chineses aqui no Brasil já estavam com a missão de comprar milhões e milhões de máscaras e remeter para o país lá de origem na China para combater a pandemia lá naquele momento, né? E já essas empresas já receberam, me informaram que muitas delas que receberam demandas do governo chinês de que deveriam adquirir empresas no mundo inteiro que fabricam máscaras, fabricam respiradores, já pensando nas próximas pandemias. Então, os asiáticos já estão preocupados com o futuro, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. O objetivo nosso mesmo, hoje, principal, é como estão as nossas empresas pelo Brasil. O Brasil é um país continental, com realidades e culturas muito distintas e também com níveis de criticidade diferentes com relação à evolução da pandemia, né? São Paulo e Rio começaram de maneira muito forte desde o início com os maiores impactos, mas ainda isso não é unânime em todas as regiões, aqui no mesmo ponto, né? E isso eu gostaria que a gente aproveitasse e comentasse também no dia de hoje. Então, como a Lígia já adiantou, nós temos 3 representantes de estados da maior relevância na produção têxtil e confecção no Brasil. O Lélio, no Ceará, está vivendo uma crise como São Paulo e Rio também. Flávio Rosco, em Minas Gerais, e ele que além de presidir o Sindimaias, ele preside uma federação de indústrias de Minas Gerais que é enorme, bastante importante. Então tem também a visão de outros elos da cadeia, de outros setores produtivos, além dos elos da cadeia. O Scalon, lá em Maringá, no Paraná, que também vive um momento importante, né? Então, gostaria já de iniciar aqui com o Scalon, pedir a avaliação dele, como que vocês estão ali em Maringá, no Paraná, Scalon. Eu sei que elástico é um problema hoje na confecção de máscaras, como que vocês estão lidando com esse momento de parada de produção, como a gente vai viver depois da segunda onda da pandemia econômica, como a gente pode minimizar
esses impactos, né? E eu vou pedir para cada um dos três falarem e depois a gente faz um bate-bola juntos, né? Então, bem-vindo, Scalon. Como é que está aí em Maringá? Boa tarde a todos. Obrigado, Rafael. Eu gostaria rapidamente, então, de fazer só uma pequena apresentação, né? Eu sou presidente do Sindivest Maringá, e sou também o coordenador do Conselho do Setor de Confecção e Têxteis da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Nós somos em 10 sindicatos, né? Curitiba, Londrina, Apucarana, Maringá, Cianorte, e Cascavel e Francisco Beltrão, que são as regiões, né, de distribuição da cadeia têxtil no Paraná. Como você mesmo vinha falando, né, Rafael, é um momento totalmente diferente para nós, né? Apesar da barba branca, a gente não tinha passado ainda por uma situação, a gente já passou por várias crises, né? Nós estamos no mercado já há 40 anos, passando por várias crises do setor, isso é normal, né, na economia de um país tipo o Brasil, né? Mas dessa magnitude eu acho que é a primeira, né? É mais uma experiência, eu acho que nós temos que ter, a gente conversava um pouquinho nós três aí antes, né, do início da live, eu acho que o momento é um momento de serenidade, né? A gente tem que procurar transmitir essa serenidade para os empresários, porque eu acredito que ninguém de nós tem uma experiência para dizer, isso já aconteceu e foi resolvido de maneira A, B ou C, né? Então, eu acho que a BIT, gostaria de parabenizar a ABIT, né, por essas lives, por esse trabalho que está fazendo no Brasil todo. O Fernando Pimentel tem nos ajudado muito no quesito aí do relacionamento com o sindicato laboral, né, dos aditivos de convenção, né, para a gente ir podendo orientar os empresários de uma maneira legal e tranquila, para que vamos dizer assim, o problema seja menor, né, seja minimizado para todas as empresas. O Paraná, nesse momento, ele está, vamos dizer assim, como eu acredito que todos as indústrias da confecção, né, do setor no Brasil, porque nós estamos praticamente paralisados, né? Tipo, vamos dizer assim, a nossa região específica de Maringá, nós conseguimos, a partir de ontem, abrir as indústrias dentro de um calendário, assim, de um percentual de quantos funcionários cada empresa tem. Então, as maiores com 40%, as médias com 50%, as menores com 70%, e obedecendo todo um protocolo que foi criado, que inclusive a BIT nos ajudou, né, para criar esse protocolo de implantação dentro da empresa, de álcool gel, de como que você vai trabalhar o refeitório, né, os refeitórios, que a maioria das empresas serve, né, nos refeitórios próprios. Então, não ter esse pessoal todo aglomerado. Então, nós estamos trabalhando esse protocolo junto com as autoridades. Agora, o grande problema que a gente sente, que eu acredito que a maioria está sentindo, é que o comércio, na maioria das cidades, na maioria das regiões, ele está fechado, né? Mesmo para nós, por exemplo, a indústria está trabalhando, algumas estão trabalhando, outras estão de férias coletivas, outros com bancos de horas, outros com esse decreto do governo, né? Nós fizemos um aditivo junto ao sindicato laboral e já oficializamos isso. Nós temos uma convivência muito boa com os sindicatos laborais aqui no Paraná. A gente conseguiu equacionar muito bem isso com o auxílio, inclusive, da federação. Agora, com o comércio fechado, realmente fica complicado para a indústria, né? Nós estamos com pedidos parados, né? Não conseguimos faturar e realmente não tem como, né? O nosso elo de distribuição é o varejista, né? Como é que nós vamos despachar, faturar a mercadoria para o varejista se ele está com a loja dele fechada, né? Então, na nossa região especificamente, todo o comércio de confecção, ele ainda continua fechado. Nós estamos negociando com as autoridades para que a gente conseguisse, talvez, reabri-lo a partir do dia 22, né? Dia 21 é feriado, dia 22, quarta-feira. A gente queria ver se dentro também dentro de um protocolo de horários diferenciados para não atrapalhar ou não complicar o transporte coletivo, né? Se a gente conseguia já trabalhar, se a gente já conseguia operar um pouco com o comércio. A nossa região específica de Maringá, ela trabalha muito, por exemplo, para São Paulo, né?
Nós temos muitas facções que fazem para o braço, ou retiro, né? Nós temos muitas lavanderias industriais, né, que trabalham para São Paulo, e isso está praticamente parado, né? Porque São Paulo está parado, né? Então, essa é a situação nossa. É uma situação bastante complicada. Aquilo que eu falei no começo. Eu nunca passei uma situação dessa, só que eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter serenidade. Eu acho que é hora de a gente se juntar, a gente se unir. Eu assisti a live ontem, até conversava com o Rafael e com o Flávio, do Sérgio Moro. Gostei muito da posição que ele colocou pedindo isso, né? Que eu acho que as nossas autoridades são todas pessoas formadas, pessoas, né, cultas, e eles têm que agora entender que a gente tem que ter serenidade para passar esse momento, porque vai ser complicado para todo mundo, lógico, né? Okay, muito Rafael? Bem. Obrigado, viu, Scalon? Flávio, como que você está vendo aí em Minas? Minas é um estado importante, produtor também. E eu queria também colocar um ponto para você, que é o seguinte: diante de tudo isso, uma das grandes demandas da BIT para o governo, nós sempre falamos, e vocês estão sempre juntos conosco nessa discussão, que o Brasil tem um setor têxtil importante, é um grande produtor mundial, tanto de têxtil como de vestuário, é a maior produção integrada do Ocidente, mas tem um ponto que talvez você não conte nos dedos de uma mão. Quantos países ainda detêm o know-how de todos os elos da cadeia, uma cadeia longa como essa, e o Brasil ainda tem o know-how das fibras naturais, artificiais e sintéticas até o varejo. Como preservar isso, Flávio, num momento em que o elo mais fraco da nossa cadeia, diferente do que acontece na Ásia, é a confecção, onde a imensa maioria são micro e pequenas empresas, e se você destrói o elo final, você pode impactar, claro, que todos os elos abaixo. Como a gente faz agora também para preservar isso nesse momento? Porque também uma das discussões que nós estamos tendo com o varejo, e depois vou entrar mais a fundo nessa questão, é como a gente aproveita esse momento para preservar a cadeia de fornecimento. Agora é hora de mostrar uma parceria estratégica também do varejo com seus fornecedores. Porque senão, se a gente... Agora, no momento ainda que a China é a única do mundo que está produzindo, enquanto o mundo está parado, e ainda com rebaixas de alíquota para importação de produtos que vêm do mundo inteiro, inclusive de lá. Como que você enxerga tudo isso, Flávio? E como que está lidando com isso em Minas? Pois não. Eu não estou enxergando ele aqui também. E aí, tudo bem, Seja bem-vindo, Lélio. Obrigado, compadre. Felicidade a todos. Tá melhor agora? Eu não estou enxergando ele ainda aqui. Eu não estou enxergando, mas tudo bem. Sabemos que está aí. Bom, boa tarde a todos. A situação em Minas, ela tem algumas diferenças. Logo no início, a gente conseguiu do governo do estado considerar toda a indústria como essencial. Então, aqui, em nenhum momento, a indústria foi forçada a parar. Então, toda a indústria mineira que pode, quer operar, está operando desde o início da pandemia. Então, não houve uma parada forçada da indústria, mas houve uma parada, sim, porque parte da indústria perdeu o comércio e, com isso, não tem para quem vender, né? Aí, as indústrias fizeram o estoque enquanto conseguiram manter o estoque, estão tentando criar outros canais de venda, mas a maioria está com as operações ou paralisadas ou reduzidas em função da ausência de demanda. E aí eu considero que essa crise ela pode servir como uma valorização da indústria nacional. Nós estamos vendo que na hora que o bicho aperta,
cada país recorre aos seus recursos. Quase todos os países envolvidos proibiram suas indústrias de exportarem para outros países, seja equipamentos hospitalares ou até mesmo insumos, como máscaras e equipamentos que fornecem para hospitais. Então, nós temos uma oportunidade muito grande, na minha perspectiva, que é uma crise que vai passar ao longo dos próximos 90 dias, de mostrar o valor da indústria nacional, a diferença que ela faz nesse momento. E eu acho que a maior contribuição que o setor têxtil pode dar é justamente nas máscaras, não somente de TNT, mas nas máscaras de tecido. A saída da crise vai se dar mais rápido à medida que a gente trocar as medidas de restrição de circulação por circulação com prevenção. O que é circulação com prevenção? É a utilização de máscaras, utilização de luvas, utilização de álcool gel, de processos e protocolos para que as pessoas possam retomar a atividade normal. E essa é a grande contribuição que o setor têxtil pode dar nesse momento. Uma fabricação maciça de massas de tecido que não são descartáveis, que não vai ter insumo de TNT e de elástico para produzir 4 máscaras por dia para cada pessoa do Brasil, dá 800 milhões de máscaras. Quer dizer, as máscaras descartáveis vão ter que ficar para o pessoal da saúde. E nós vamos ter que trabalhar o resto da população com a máscara de tecido. Então, todos os confeccionistas que eu estou falando aqui hoje, eu me dirigindo, até mesmo fábricas de tecido, eu acho que o grande desafio é como nós vamos adaptar a nossa produção para máscaras. Demanda vai haver. A tendência ao longo dos próximos dias é que municípios e estados tornem a circulação com máscaras obrigatória, ou seja, compulsória. A pessoa só vai poder circular com máscara. E, eventualmente, vão condicionar o retorno às atividades das empresas também a utilização de máscaras pelos seus funcionários. E quem vai prover essas máscaras? O setor têxtil. Então, eu gostaria de dizer aqui, e na linha do que o Rafael falou, nós vamos mostrar o valor de ter uma cadeia têxtil integrada, uma cadeia que tem todos os seus elos. E a gente pode também, enquanto setor, querendo ou não querendo, nós estamos falando aí coisa de 1 bilhão de máscaras, se você for colocar 4 máscaras por pessoa no Brasil, que é o mínimo de tecido. 1 bilhão de peças é uma produção significativa, no momento em que o nosso varejo não está respondendo. Essa demanda ela vai acontecer. O ponto é, estamos preparados para abraçar essa oportunidade? Na verdade, o setor têxtil estava visto como um setor que estaria fora desse ciclo de oportunidades que o Covid está trazendo, que beneficiou prioritariamente aos segmentos hospitalares e à alimentação, aos produtores de alimento. Mas eu digo, nós estamos aí na segunda onda. Nós somos a onda da retomada. E se nós formos eficientes e gerarmos uma oferta o suficiente nesse momento de crise, nós vamos ajudar a retomada do coronavírus mais rápido. A FIENG também está trabalhando num projeto para apresentar ao governo do Estado de retomada da atividade econômica. E várias atitudes da retomada dependem de produção da indústria, seja álcool gel disseminado, seja luva, seja máscara. Serão as ferramentas da retomada. Então, o futuro da retomada vai se dar à medida que nós conseguimos prover a demanda, por exemplo, de máscaras. Esse é o papel que vai caber à indústria têxtil. Então, eu vejo aí com muito otimismo, nesse momento, essa oportunidade das máscaras. Acho que poucas confecções estão vendo essa oportunidade de mercado. As de cueca e calcinha, que tem uma produção já mais próxima à máscara, peças pequenas, com elástico, etc., estão abraçando primeiro essa oportunidade, mas acho que todas deveriam abraçar nesse momento. Existe uma demanda já firme por parte das indústrias, e em breve vai ter por parte do varejo. O varejo que está aberto, supermercado, farmácia, padaria, vai começar a vender máscara também. Então, estou vendo como oportunidade. E a outra oportunidade que eu consigo enxergar são as mudanças estruturais na economia. Ou seja, nós, entidades de classe, temos que estar preparados para apresentar projetos que vão dar continuidade à retomada econômica, que vão mudar o ambiente de negócios brasileiros. Então, eu vejo aí 2 oportunidades. Uma setorial,
que a gente não somente pode ajudar a parte das empresas têxteis a sair da crise, como a gente também pode ajudar o Brasil a sair da crise com a oferta de máscaras. E a segunda é a mudança do ambiente de negócio, com a valorização do papel da indústria. Está na hora, quando a gente chegar agora no Ministério da Economia, nós não vamos falar só de protecionismo, etc. Nós vamos falar da relevância estratégica de ser uma indústria nacional, da relevância estratégica para a sobrevivência da nossa população, de ter resposta através da nossa indústria nacional. Então, acho que muda um pouco já os argumentos em prol de se melhorar a ambiente econômico para fortalecer a imagem e a importância da indústria brasileira. Muito bom, Flávio, obrigado. Eu quero passar agora para o Lélio. Bem-vindo, Lélio. Você que representa um estado importante, que é o Ceará, e o Sindiroupas, que também representa o elo mais frágil da cadeia, que é a confecção. Eu queria que você comentasse um pouco como estão acontecendo as coisas no Ceará nesse momento. Vou emendar um pouco no que o Flávio comentou. Qual que é a importância estratégica agora do relacionamento com o varejo? Quero insistir muito nisso, que é um ponto que o presidente Fernando tem insistido muito com o grande varejo, que no momento da retomada a gente tem que se programar antecipadamente para isso, saber como, entender que o modelo brasileiro é um modelo de pequenas empresas, não adianta você colocar 30 milhões de pedidos num cara só que não vai atender. Então, como a gente pode programar isso e de forma que a gente consiga uma saída estratégica também, econômica para as empresas de pequeno porte, né? E eu queria te perguntar também, Lélio, com relação a crédito, que afeta tanto a todos, né? Hoje não tem ninguém, o crédito se está chegando, porque há grandes discussões nossas, o ministro Paulo Guedes ontem esteve com o presidente do Banco Central, com a Febraban e os grandes bancos, que nesse momento, por incrível que pareça, estão fazendo dinheiro e lucro em cima do dinheiro que não faz chegar à ponta. Como é que você está enxergando isso, Lélio? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Vamos lá. Oi. Obrigado aí, Rafael. Obrigado e boa tarde a todos que estão participando. Na linha aí do que o Flávio nos colocou, essa questão de enxergar isso como uma onda de oportunidades, na verdade é isso que nós também estamos enxergando. E nessa linha, Flávio, o que a gente tem que fazer com que aconteça, porque essa onda ela tem um tempo curto. A gente sabe que ela é uma onda dentro desse pensamento que acontece entre 60, 90 dias, mas que na contramão disso nós estamos torcendo que ela seja mais curta ainda. Então, eu vejo que a indústria, o elo da indústria, que fornece a matéria-prima, o têxtil, tá? A indústria da confecção e o varejo vão precisar estar alinhados, muito mais alinhados do que no passado. Hoje nós encontramos, inclusive no varejo, que é quem está suprindo alguma coisa na cadeia produtiva, que hoje a maioria das indústrias, no caso do Ceará, estão se reinventando e entrando no segmento da onda, produzindo máscaras, produzindo aventais, e essa demanda está crescendo. Ainda hoje nós nos reunimos para tratar isso daí e comentávamos isso. Nós temos aí uns 60 dias, no máximo 90, para poder a gente navegar nessa onda e torcer que ela acabe. Então nós estamos, realmente, as empresas estão se articulando, nós estamos criando grupos para que as empresas que não têm expertise nesse material, inclusive, não têm equipamento, não estão habilitadas a produzir esse tipo de material, se ajudem entre si, e aí entra a questão do associativismo, onde vai haver a colaboração entre as empresas, principalmente as pequenas, Rafael, porque as pequenas elas são mais difíceis de se reinventarem nesse processo, porque é um processo muito dinâmico. Então vai exigir o quê? Capital para se ajustar a essa nova realidade, capital para poder adquirir equipamentos, insumos, para poder entrar nessa onda, e isso é difícil. A maioria vai encontrar muita dificuldade. E na linha do crédito, que é exatamente onde nós vamos esbarrar, encontramos mais ainda dificuldades, porque nós sabemos que as nossas indústrias, na grande maioria, são de pequeno porte, são micro e de pequeno porte. E esse pessoal tem muita dificuldade de acesso ao crédito. Sem falar que os bancos, na grande maioria,
eles criam muito, mas está dentro, inclusive, do portfólio deles. É muito difícil você ter acesso a crédito, principalmente quando você é pequeno, porque aí vem a questão das garantias reais, que hoje, por mais que ela esteja flexibilizada em função do contexto da crise, em função da pandemia, mas mesmo assim ainda existe muita exigência. E isso se torna acessível a poucos. Então, a gente está se articulando de tal forma que o setor possa lançar mão desses recursos para fazer com que a indústria, né, consiga se reinventar, entre para poder navegar nessa onda com mais tranquilidade e atender essa demanda. Realmente, nós estamos falando aí de um produto que vai ser obrigatório, como diz o Flávio, que, na verdade, em alguns municípios, eu até vi hoje que em Minas, alguns municípios já estão tratando isso, né, dessa forma, fazendo com que passe a ser de uso obrigatório. Isso, fatalmente, eu estava há pouco na reunião também das câmaras setoriais, é um fórum que aconteceu e ainda está rolando, saí dele para participar desse nosso, onde os presidentes de câmaras setoriais estão se articulando para saber como fazer para ter um momento de dificuldade. Dificuldade porque até para demitir, tem empresa que não consegue mandar embora porque não tem como, não tem recurso para isso. Então, estamos todos se articulando para que em bloco a gente consiga superar essa dificuldade, consiga ter esse acesso ao crédito e fazer com que a indústria se reinvente. Então, essa demanda que aí está, nós estamos colocando para que o mercado possa absorver. Inclusive, tivemos aqui, a partir do presidente Ricardo Cavalcante, Flávio, que é o nosso presidente da federação, da FIEC, ele entrou com um ofício junto ao Ministério da Economia, pedindo para que fosse liberado o uso das máscaras de tecido. E o Ministério deferiu. Então, nós já temos aí essa abertura junto ao Ministério para usar as máscaras. Sabemos, inclusive, da eficiência, né? Que ela não tem totalmente como a da TNT, porque ele é impermeável, mas tem a facilidade do reuso, porque ninguém vai ter condições de, principalmente um pequeno empresário, usar uma máscara descartável, ele tendo aí um contingente de 30, 40 funcionários, ele está fornecendo para cada funcionário 2, 3 máscaras por dia. Então, ele não vai. Então, a de tecido vem como uma solução. É nessa ordem, eu digo que até mais de 1 bilhão de máscaras para poder atender a demanda do mercado, porque está surgindo também uma onda aí das máscaras decorativas e tal, personalizadas, que vai surgir. Oi, estão ouvindo? Está falhando um pouquinho, estava picotando um pouco, mas você estava falando, picotou na hora que você estava falando das máscaras que agora estão usando até como moda e tal. Esse é um ponto bastante importante, né? Eu queria só lembrar, aproveitar esse... Diga, Guilherme. Não, conclua. Vai lá, você diga. Só lembrar que a BIT está trabalhando com os sindicatos do Brasil todo, com todos vocês, e no nosso site a gente já tem manual técnico construído junto com o Senai, com a Visa, com os hospitais, de como produzir essas máscaras de forma técnica, né, que mesmo sendo de tecido, tem que ter uma forma técnica de construí-la, né, e todos esses manuais estão disponíveis também no nosso site. Sim, inclusive aqui nós estamos também com o Senai engajado, porque nós, quando iniciamos, numa ação para doar esses equipamentos para o Estado. Então, nós desenvolvemos logo no início uma grande estratégia para que a gente pudesse contemplar essa frente de trabalho para poder doar ao Estado. Então, a gente já começou, inclusive em Santa Catarina também, nós conseguimos ver, através da Fiesc, né? Eles também disponibilizaram no site alguma coisa de manuais relativa a máscaras e aventais. Então, a gente está coletando todo esse material. Nós temos também aqui, hoje nós iniciamos uma parceria com o Cláudio Silveira, que é quem promove o Dragão Fashion, né, que é um evento conhecido aí internacionalmente. E ele está regimentando, inclusive, grupos de costureiras e designers, que é o pessoal que não tem, né, cadeira fixa na indústria, mas que estão aí produzindo para poder sempre levar a moda, né? Colocar a moda em evidência. E ele está criando um trabalho, inclusive nós nos propusemos a ser parceiros
onde a gente vai fomentar a circulação desse material junto às indústrias. Então, voltando aí, inclusive, para a colocação do Flávio, eu acho que a gente, sim, precisa fazer com que isso seja transformado em uma grande oportunidade. É nessa linha que nós estamos trabalhando, tem muito mercado para ser atendido e rápido. O ponto principal é ser ágil, é nós nos reinventarmos com celeridade para que a gente possa aproveitar e tirar o melhor do pior que está acontecendo. Infelizmente, é até, né, contraditório. Não, mas esse é um ponto bastante importante, eu queria explorar um pouco isso. Claro que todos os sindicatos, todos nós, a BIT, as federações de indústria, nós estamos de cabeça em como minimizar esse impacto inicial, como fazer com que o crédito chegue na ponte, que ainda não chegou. Nós estamos nos envolvendo também com os hospitais e projetos, com os próprios bancos, que vão disponibilizar agora recursos para construir essas máscaras também, como a gente pode trabalhar nas comunidades carentes, como a gente pode fazer rodar os elos da cadeia. De novo, é uma cadeia longa, e essa oportunidade nós temos que usar para aumentar a velocidade de integração entre os elos da cadeia, né? Muita da nossa tecnologia vem da ponta lá das fibras, então, que também estão se reinventando com a indústria de não tecido. As nossas empresas todas estão se mobilizando para que nunca produziram, né? A indústria de lingerie, a indústria de malha, produzindo... Aqui, vou fechar o microfone, tudo bem. Mas produzindo máscaras, aventais, gorros e tudo para atender tanto os hospitais como as pessoas. Acho que o Flávio lembrou bem, e todos vocês, tanto o Lélio quanto o Scalon, que a retomada econômica ela vai vir provavelmente com uma diretriz de só sair à rua ou às fábricas aqueles que estejam protegidos pelas máscaras, né? Então nós temos que fazer isso de maneira muito inteligente, e nessas oportunidades de atração de oportunidades, como é que vocês veem também a questão de atração de investimentos também? Porque assim, eu tenho conversado pela BIT ou pela Fiesp com grandes investidores estrangeiros e grandes empresas multinacionais que têm comentado que sempre viram o Brasil como algo deslocado do mapa, meio no fim do mundo, de logística cara, distância, numa inversão de eixo norte e sul, onde as nossas estações são invertidas. Então, sempre era algo visto meio assim, com outros olhos, né? Mas que depois do início desse coronavírus, eles começam a enxergar o Brasil de forma diferente, porque eles me comentam o seguinte: olha, Rafael, todas as simulações que a gente faz, seja de pandemia, seja sobre aquecimento global, seja como degelo dos polos, seja quando houver aquele mega terremoto que está previsto aí na costa oeste americana, o Brasil sempre sai preservado dessa. Então, está na hora da gente enxergar o Brasil como um país importante, que tem uma grande economia, que tem um grande público de mercado interno, e a gente deveria não só exportar para vocês, mas principalmente produzir junto aí, dentro do país, gerando riqueza dentro do país. Isso gera, lógico, que oportunidades de joint ventures, de greenfield, etc. Como que vocês estão vendo essas questões também? Outro ponto uma grande discussão mais forte do que a primeira. Olha, nós estamos revendo o mundo inteiro, inclusive o Brasil, essa grande concentração de compra na Ásia, especialmente na China. Isso é um problema. Alguns governos, principalmente europeus e norte-americanos, canadenses, têm comentado que, olha, isso é um problema porque os laboratórios também estão na China. Então, se eles resolvem fechar as fronteiras e falar assim, ó, o que se produz no laboratório não sai, inclusive as vacinas, está todo mundo ralado. Então, como vocês enxergam isso também, essas duas questões, de atração de investimento e de mudança de cabeça de grande concentração de fornecimento na Ásia, especialmente na China? Agora a palavra está aberta já. Bom, meu áudio está aberto? Está aberto. Tá, Rafael. Fala, Flávio. Novamente, oportunidades, né? O mundo todo está olhando para essa concentração chinesa que houve nos últimos 20 anos, quer dizer, a indústria mundial se transferiu para a China.
em maior e menor intensidade, dependendo da cadeia, dependendo do valor agregado da cadeia, houve essa transferência. E agora o mundo, com certeza, está se questionando o quão arriscado é isso, né? Porque na hora que precisa dos seus elos de produção, eles não existem. Então, com certeza, nós vamos ver aí uma mudança na geopolítica, né? Numa visão estratégica, não somente a visão de comércio. Eu acredito que a visão de comércio vai ficar relegada a uma visão de geopolítica nesse momento. E os países vão pensar de segurança de fornecimento. Os países hoje só têm essa dimensão no alimento. Vários países sempre tiveram essa preocupação de manter sua segurança alimentar, ou produzindo internamente ou produzindo ao redor de países que estariam ali atrelados a eles. E os outros produtos serão relegados à dinâmica do comércio mundial. Com certeza, o mundo vai olhar hoje com outros olhos essa dependência de uma região de maneira isolada. E aí vai se despertar a atração de investimentos para o Brasil. Porque o Brasil tem várias características que permitem a ele ser um player seguro no comércio. O Brasil tem poucas ameaças reais e concretas à sua condição de produção. Seja da natureza, o Brasil não é suscetível a grandes desastres ambientais, à exceção algumas chuvas pontuais, mas são de longe, diferente de maremotos, terremotos e outros problemas que existem estruturais ao mundo afora. O Brasil não tem... A área agriculturável usa muito pouco ainda, menos de 20%. Exato, e o Brasil não tem severidades climáticas, né? O Brasil não tem áreas desérticas, nem áreas geladas. Então, com isso, o Brasil, do ponto de vista estratégico, passa a ser um fornecedor estratégico de vários países. E até mesmo ele tem uma população relevante, mas muito bem distribuída, apesar de uma concentração em São Paulo, no Sudeste. Em geral, o Brasil tem uma boa distribuição. A sua população versus seu território e ocupação do território ainda é uma população relativamente esparsa. Como nós estamos vendo no Covid, ele atinge as regiões do Brasil de maneiras diferentes. Nós temos hoje uma concentração em São Paulo, Rio, Ceará e Amapá, críticos, né? Nós temos alguns estados em nível médio e vários outros estados em nível baixo da pandemia. Até isso reduz os nossos riscos, pois mesmo dentro da produção do Brasil, ela é dispersa. Então, o Brasil não é todo afetado simultaneamente. E a tendência é que a pandemia vá demonstrar isso de maneira clara. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade de investimento. Os investidores vão olhar o Brasil com outros olhos pós-pandemia, como um local seguro para essa diversificação dos investimentos que foram feitos de maneira muito pesada na Ásia. Além disso, somos importantes fornecedores de matérias-primas significativas. Então, eu vejo, novamente, a pandemia tende a trazer uma perspectiva futura para o Brasil. Aí cabe a nós aproveitarmos essa onda. Quer dizer, o que nós vamos fazer aqui para melhorar o ambiente de negócio? Quer dizer, nós, empresários, vamos fazer uma pressão estruturada em cima da classe política para fazer com que o ambiente de negócio melhore, para que essa onda possa ser sustentável. Esse é o grande desafio, e aí digo, é papel de todos nós. A BIT não faz nada sozinho, os sindicatos não fazem nada sozinho, a FIENG não faz nada sozinho. Todos têm de se mobilizar. Esse é o papel. Nós, empresários, via de regra, temos tendência a dizer assim, não, o outro lá está fazendo, e não estamos nem acompanhando, todo mundo só olha para dentro da empresa. Não dá certo isso. Nós temos que entender que, enquanto empresários, nós temos que olhar para dentro da empresa, mas um percentual do nosso tempo tem que ser para fora da empresa, tem que ser para a melhoria do coletivo, do ambiente de negócio, tem que ser um trabalho de formiguinha, tem que ser pressão no deputado, pressão na mídia, colocando os bons pontos na mídia,
para que as nossas causas sejam reverberadas, para que a gente consiga transformar o Brasil. Então, é um papel não somente dos líderes, é um papel de todo empresário, pois parte do que ele sofre pela sua própria omissão. Obrigado, Flávio. Scalon, uma pergunta para você, dentro desse contexto. Nesse momento de futura retomada, onde nós vamos estar com uma questão econômica forte, pungente, né? Ainda mais depois de uma recessão de mais de 6 anos, a BIT, com você, está lançando uma campanha compre produtos brasileiros nesse momento, especialmente junto ao varejo, junto à população, compre da sua micro-região, compre do seu bairro, compre do seu país, né? Como isso pode ajudar a gente nessa retomada? Como que você enxerga isso? Alô, Scalon, acho que está com o microfone fechado. Entrou. Tá. Entrou agora? Deu um probleminha aqui, saí do ar aqui um pouquinho, desculpa eu. Ixi, onde é que eu tô aqui? Peraí. Se fosse em Minas, era um cotô para um covô, né, Flávio? Aí, ligou agora? Ligou, isso. Né? Entrou. Certo. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho lá no assunto, chamar um pouquinho a atenção no detalhe que vocês levantaram aí muito bem. Eu acho que é a integração da indústria com o grande varejo, ou com o varejo. Mas eu vejo assim, por exemplo, a nossa realidade aqui do Paraná. Como nós somos a nossa realidade ela é baseada mais em cima das pequenas, médias, microempresas. Eu acho que se as associações, por exemplo, se a ABIT, eu tenho discutido isso bastante com o Fernando Pimentel, conseguisse um acordo ou uma colaboração, principalmente do grande varejo, para a gente, de repente, lógico que nós vamos depender muito do clima, mas se a gente conseguisse, por exemplo, que o grande varejo atrasasse um pouquinho a mudança das vitrines do inverno, eu acho que isso ajudaria muito as pequenas microempresas. Porque o que aconteceu? Nesse exato momento, a maioria das empresas, a maioria das indústrias, estava com a sua produção de inverno praticamente toda pronta. E estava faturando esse inverno, estava despachando esse inverno para os lojistas, para o varejo. Como deu essa interrupção agora, praticamente, para nós, aqui no caso do Paraná, um mês que nós estamos parados, nós paramos no dia 20, praticamente a gente parou de faturar, no dia 20 de março. Se houvesse a possibilidade de um pequeno atraso aí, de mudança de vitrine, de um trabalho de integração para o grande varejo atrasar um pouquinho isso, ajudaria muito, né? Porque aí muita loja, o varejo pequeno, ele iria ainda receber. Porque eu vejo assim, o grande complicador que eu vejo nesse momento para pequena indústria, para média, pequena, micro, da gente perder o inverno totalmente, né? Isso atrasar demais e a hora que começar o varejo rodar de novo, o inverno já foi. Não temos mais possibilidade de desovar esse inverno. E esse estoque vai estar aí. Então, no meu modo de ver, o grande complicador que principalmente a pequena indústria tem, hoje é essa. O grande varejo podia ajudar muito nesse momento, né? Tiver um trabalho muito bem feito. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Scalon. É um dia a dia bem relevante do Fernando, essa discussão com a BVTEX e todo o grande varejo, dando um pouco até de previsibilidade no retorno às compras, para que as confecções possam se programar também. E tem até um ponto do crédito aí. A gente sabe como o crédito não está chegando na ponta de jeito nenhum. Mesmo agora o governo, através do Banco Central, fazendo com que o Tesouro arque com 85% do risco do crédito para os bancos e que eles garantam o repasse da Selic sem spread, isso não está chegando. Agora, o varejo poderia ser um grande financiador da cadeia para baixo e os fabricantes de fibra um grande financiador, e as tecelagens também, um grande financiador do crédito para cima, usando até, como já aconteceu no passado, os seus ratings dos bancos para fazer escoar esse crédito de cima para baixo e de baixo para cima, porque senão nós não vamos ter muito como
fazer com que os bancos deem dinheiro para o pequeno. Eles não querem correr risco nenhum, apesar de os grandes bancos aí, há muito tempo, estarem faturando mais de 1, 2 bilhões de lucro líquido por mês. Mas não querem correr risco nenhum, como se eles estivessem fora desse universo. Então isso é um grande problema. Eu não sei na região do Lélio, lá no Ceará, como vocês enxergam isso também, Lélio, aí no Sindiroupas, onde vocês têm também como associados os pequenos, né, os produtores de vestuário. Como que você enxerga isso aí? Ela é similar, viu? Apesar de nós termos um contingente muito maior de pequenos, mas encontramos as mesmas dificuldades. Esse universo dos bancos, na verdade, é um outro universo, como você coloca, tá certo? Mas eu queria voltar um pouquinho lá naquela outra intervenção sua, quando você falou das calamidades, né? E que o Flávio complementou que outra vez é a oportunidade. Eu via que o FMI soltou um indicador em relação ao pós-pandemia do que iria isso afetar as economias, né, do mundo como todo. E, segundo o FMI, um dos mercados mais afetados com o pós-pandemia será o mercado brasileiro. Então, eles colocam como uma economia que vai mais sofrer os efeitos da pandemia, vai ser mais fragilizado. E aí, enxerga-se por uma outra ótica que nós vamos ter grandes oportunidades. Então, a gente precisa, mais uma vez, estar atento em função desses indicadores. Isso é real? Até que ponto isso realmente está sendo mensurado e nos coloca dentro desse contexto? Para que a gente possa, então, abraçar isso como uma oportunidade. Aí nós voltamos para a questão do crédito. Sua colocação de fazer com que as tecelagens, os testes, os grandes façam da cadeia da indústria para cima, façam o financiamento ou fomente o abastecimento. E o grande varejo também. E no meio você tem os micros que vão navegar nisso daí de uma forma que possa realmente sair todo mundo bem. O Valdir colocou aí a preocupação de jogar, de colocar no mercado o que está pronto de inverno. O varejo, ele é importante fazer isso caminhar, porque também o grande varejo, ele sufoca muito o fornecedor. Nós temos varejo aí onde é 180 dias para pagar. Quer dizer, agora é hora de ver o parceiro. Agora você vai ver se realmente porque tem varejo aí que vai, tira o sangue, tira o suor, tira tudo. Entendeu? O cara está respirando por aparelho, ele vai lá e desliga o aparelho. Então, é a hora realmente de ver quem é parceiro, porque você alimentar o varejo, onde você não tem crédito, onde você não tem fluxo de caixa, e alimentar um varejo por 180 dias para poder começar a receber, é desumano, você não tem como fazer isso. Então, nós temos muitos grandes magazines que trabalham com essa linha. Então, voltamos à situação. Todos nós precisamos nos unirmos de tal forma que a gente possa se reinventar e viver uma nova realidade que ela está aí batendo na nossa porta. Tem um ponto que o Fernando está colocando para o governo de maneira extremamente enfática, é que no meio disso tudo, de novo, o chinês vai surfar a onda porque voltou a produzir enquanto todo mundo está parado e aumentou os subsídios ainda para suas exportações, para reverter um problema lá. Então, vem dois canos de artilharia mirados na indústria nesse momento e aí nós precisamos tomar muito cuidado, né? Então, Lígia, Rafael, só queria fazer uma complementação aqui que o Lélio levantou bem. Eu também vejo assim que o grande varejo hoje, ele poderia ser a fonte de financiamento do médio e do pequeno, porque o grande varejo, ele tem facilidade para acesso a crédito em banco. Eles não têm complicação para isso. E hoje, se você imaginar que as grandes redes varejistas, quando elas importam da China, elas têm que fazer um pagamento antecipado, quer dizer, eles não estão comprando, eles não estão trazendo produto da China com 6 meses para pagar, certo? 30, 60, 90 ou 120 direto. Eles estão antecipando praticamente a metade lá do que eles estão. Então, esse autofinanciamento que eu vejo assim numa boa conversa entre as entidades, que poderia ser um fôlego para as pequenas, as médias empresas, ou para a indústria em geral. Porque esse grande varejo, se ele fizesse esse autofinanciamento para as pequenas, para as médias, as microempresas elas se virariam com o mercado das pequenas lojas, tá? Quer dizer, funcionaria melhor. Nós estamos observando
uma atitude, por exemplo, a gente conversou, né, vocês conversaram lá no início sobre as máscaras. O que está acontecendo? Nós estamos já uns 15 dias aqui trabalhando muito o detalhe da máscara no TNT para as entidades tipo prefeituras e hospitais. O que a gente tem percebido, por exemplo, dos pequenos fornecedores de elástico, de linha, por exemplo, o que eles fizeram? Normalmente, eles te faturavam 30, 60, 90 a linha, o elástico. Agora eles estão pedindo para que você ajude, para que você simplesmente pague à vista isso. Você vai lá e compra e paga no dinheirinho. Porque isso vai girando um capital de giro para eles irem resolvendo esses problemas de empresas que não têm pago e tal. Então eu vejo assim, o grande varejo poderia realmente ser um autofinanciador principalmente das pequenas e microempresas. Ajudaria bastante, tá? Perfeito. Eu queria dar a oportunidade, Lígia, agora para quem está mandando perguntas online aí. Como é que você está? Temos perguntas aí para os nossos debatedores? Se não, vou explicando aqui, tá? A conversa tá boa. Bom. Quem gostaria de começar? Eu gostaria de começar. Vamos lá. Vai lá, Flavinho. Com relação à segunda pergunta, que é mais fácil, sim, a indústria têxtil fabrica bilhões de peças de vestuário por ano. Ela tem condição, sim, de fabricar máscaras de tecido para esses 60, 90, 120 dias em que isso for mais demandado na pandemia. O que se tem que fazer é mudar o parque industrial para esse tipo de produção, que não é muito complexo. E até com um pouco de criatividade você pode substituir algumas das matérias-primas, como, por exemplo, o elástico da máscara que está faltando. Com relação à primeira pergunta, essa é uma pergunta que cada empresa vai ter que lidar com esse problema com seus representantes de maneira individual. Novamente, bate na questão da solução do crédito, né? Você não tem o crédito, não está circulando no Brasil, e esse é um gargalo que nós vamos ter que vencer enquanto cadeia. Acredito sim que o caminho mais fácil são as grandes redes de varejo financiário, porque elas têm acesso ao crédito fácil. Na verdade, eu acho que vai ter que haver uma sensibilização das grandes empresas, das empresas gigantes, que elas vão ter que irrigar com crédito, ou seja, elas serão tomadoras, mesmo porque elas podem tomar direto as linhas do Banco Central, elas podem bypassar os bancos. O trabalho que nós vamos ter que fazer é falar, grande varejo, vá lá no Banco Central, emita os seus títulos e capte diretamente a custo que você nunca captou antes, sem intermediação do banco, e fortaleça a sua rede de suprimentos. Quer dizer, essa iniciativa que vai irrigar toda a cadeia. Com relação aos representantes, é um pouco mais crítico, já que de fato não é funcionário, ele é um comissionado, mas e com certeza não está tendo venda. A solução para os representantes que eu vou dar no momento é vendam máscaras, né? Todo varejo que está aberto hoje funcionando pode ser um vendedor de máscara. A farmácia pode vender, a padaria, a lanchonete que está funcionando, atendendo, porque tem tudo que é alimentação está com autorização, mesmo para delivery, vai entregar máscara delivery.
os supermercados idem. Então, a oportunidade para os representantes é a venda de máscara. Lígia, as perguntas que tiverem para a FIENG, se você puder me passar o mais rápido possível, que eu tenho uma outra videoconferência daqui a pouco. O Rafael falou que é a quinta live da BIT, essa é a minha quinta hoje. E isso não atrapalha, né? Efeito sonoro. Olha, Lígia, eu quero dizer o seguinte, com relação à data do Minas Trend Preview, quem define a data são os próprios expositores do Minas Trend Preview, não é a FIENG, né? É um calendário em que há uma discussão interna em vários setores e é definida a data. Então a FIENG, na verdade, não define a data, ela cumpre a data que aqueles produtores de moda que estão lá expondo estabelecem como a data ideal. E, de fato, ao fazer isso, ela acaba definindo a data de todas as outras cadeias que estão bebendo no universo da moda. Então, o trabalho, na verdade, ela colocar a posição dela para o sindicato do vestuário, e se for uma posição majoritária, sim, nós iremos acatar, como sempre temos acatado, o posicionamento do setor. Com relação às ações que a FIENG tem tomado, a FIENG vai entrar com uma campanha agora de otimismo e valorização na indústria. Ela entra no ar essa semana, nós já começamos a circular na internet e a gente pretende ter um encadeamento nessa campanha de valorização dos produtos brasileiros. Não tem como você obrigar ninguém a comprar produtos brasileiros, mas você tem como incentivar e criar valores. Lembrando que nós estamos num momento de câmbio extremamente favorável para se produzir no Brasil, o câmbio a 5,20 é algo que eu nunca vi, nenhum de vocês nunca viu, porque nunca esteve lá. Então, acredito que é o momento mais favorável para a produção. Além disso, tem todos esses argumentos geopolíticos para isso. A FIENG tem engajado em debates e discussões com a sociedade, já tivemos mais de 30 pleitos atendidos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, de iniciativas nossas. Uma que a gente capitaneou foi essa medida provisória do trabalho, com a suspensão e redução de jornada. Desde o início nós temos batido nisso. Tanto é que logo que saiu a gente já tinha um vídeo gravado, porque a gente que contribuiu com a maior parte das sugestões da MP e a gente já sabia o que seria o conteúdo que seria publicado, porque a gente participou profundamente da discussão. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande pela valorização da indústria nacional. Agora, cabe a cada empreendedor também enxergar as oportunidades. E eu vejo, como muitos colocaram aqui hoje, que o grande gargalo a ser vencido hoje é a oferta de crédito para irrigar a economia. E para isso eu quero despertar aqui, a FIENG tem uma cooperativa de crédito, e eu quero falar com todos os empresários, procure as cooperativas de crédito, elas são mais sensíveis, né? Na hora de também sair dos grandes bancos, que só te dão aquilo que é, o seu gerente ele é um despachante de luxo, ele na verdade não tem alçada nenhuma, e por que não fomentar o cooperativismo, que é muito desenvolvido no Paraná, é razoavelmente desenvolvido aqui em Minas, e acredito que tem feito toda a diferença. Aqui na indústria mineira, a gente tem conseguido atender muitas indústrias pela nossa cooperativa de crédito,
e fazendo esse momento, essa diferença no momento que os bancos fecharam a torneira do crédito. Nós, por termos um relacionamento mais próximo, acabamos atendendo melhor a indústria. Então, eu diria que é hora dos industriais procurarem pelo menos alternativa ao mercado financeiro tradicional, que são essencialmente 5 bancos, e trabalharem com as cooperativas de crédito, que não é que vai ser a solução do problema, mas com certeza é uma mitigação dessa oferta de crédito nesse momento. Perfeito. Obrigado, Flávio. Olha, eu queria só complementar o seguinte. Primeiro, a BIT está, sim, trabalhando 24 horas por dia nessa questão do varejo, da campanha Compre no Brasil. A Lígia depois pode até adiantar alguma coisa, tem uma campanha relacionada a isso, muito forte. E é isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar isso de maneira muito estratégica, aproveitando, inclusive, esse momento para fortalecer o emprego, a renda, a geração de impostos e tudo no Brasil. Eu queria colocar, com relação ao Gilmar, eu acho que a questão dos representantes comerciais é um problema sério, realmente. Os representantes são elementos muito importantes para nós nas vendas, e eu vou colocar o Fernando se tem como a gente pode debater isso com o governo e como fazer o crédito chegar a eles também, que são o pessoal que está na ponta aí vendendo no momento que as vendas não estão ocorrendo, como se proteger, né? Falando em proteção, eu queria colocar para vocês uma questão muito importante que a gente, em conjunto, sempre debateu, e agora pode ser um momento mais do que oportuno para discutir com o governo, e nós já estamos fazendo isso, que é a questão da informalidade. A informalidade sempre teve efeitos nefastos na concorrência desleal dos nossos produtos. A gente tem uma guerra com a Ásia, mas a gente tem uma guerra interna também, de várias maneiras. A informalidade é uma das piores. Nesse momento, ele se mostra também com efeitos nefastos na vulnerabilidade social. Esse pessoal informal foi o primeiro que sentiu o drama no momento que acabou de se proteger. Não tem carteira assinada, não tem proteção social, fica míngua e fica vulnerável imediatamente. Então, pode ser um momento mais do que oportuno para fazer do limão uma limonada, fazer programas que tragam esse pessoal para a formalidade e a gente minimize esses impactos da informalidade. Queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Não sei quem quer começar. Eu posso começar. Vamos lá. Eu vejo assim que você tem razão. Hoje um dos grandes problemas que nós temos na cadeia têxtil é a informalidade. Eu só gostaria de voltar um segundinho ali a respeito dos representantes, só para fechar aquela pergunta do Gilmar, que eu também vejo assim, né, que o representante, ele hoje vai estar altamente prejudicado, mas ele é fundamental para a indústria, principalmente aquelas indústrias que trabalham praticamente com a venda, né, 100% em cima dos representantes. Agora, veja bem, agora pode ser uma oportunidade também dos representantes pensarem que eles vão ter que dar uma assistência, um atendimento específico para os seus clientes, tentando mostrar para os seus clientes que talvez com um pequeno investimento eles consigam trabalhar um pouco melhor a venda online, o e-commerce, porque a gente sente assim, por exemplo, nas conversas que nós temos tido com vários empresários, você sente que quem já estava dentro de uma venda, de uma base boa de venda via e-commerce, talvez vai sofrer bem menos. Porque, apesar do momento ser difícil, quando, principalmente em cima da moda, eu percebo, a gente vê assim que as pessoas não deixam de comprar. Porque as pessoas também ficaram em casa com esse trabalho que foi feito de não se sair da quarentena, e a pessoa economizou muito dinheiro. Então, uma certa classe da sociedade, ela economizou, porque ela não gastou a gasolina, ela não gastou no posto de combustível, ela não gastou no restaurante, ela não gastou em um monte de lugares, porque ela ficou em casa, ela ficou em quarentena. E ela, no afã, vamos dizer assim, do costume da própria pessoa, ela vai consumir. Só que, às vezes, ela não está tendo a oportunidade ou ela não pode ir numa loja. Então, eu vejo assim que o trabalho do e-commerce agora era muito importante. A gente sente isso. As empresas que têm um bom plano, que já têm um percentual bom de sua carteira sendo vendida por e-commerce, não vão sofrer tanto como aquela indústria que está 100% baseada em cima do representante comercial.
Então, eu só gostaria de levar para os representantes assim. Talvez agora é o momento deles perceberem que eles têm que fazer um trabalho junto com o seu cliente, porque 90% da venda por representante, o cliente é do representante, ele que representa a empresa lá dentro, na indústria lá dentro, ele está no dia a dia lá com a lojista. Ele poderia começar esse trabalho da venda e-commerce. Ele ser o representante do e-commerce, vamos dizendo assim, entre a indústria e a loja e o varejo final lá. Bom, voltando para a informalidade, Rafael. Infelizmente, a gente sente que uma parte da cadeia textil foi destruída com a informalidade, certo? Mas ela foi destruída, eu vejo assim, exatamente por causa principalmente lá no 7, 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, com a enxurrada de importações da China. Porque você inviabilizou com os custos que você tinha. Eu vejo o nosso setor, por exemplo, nossa região, que é uma região basicamente de mão de obra formada em cima da indústria do jeans, do índigo. Então, as grandes facções, as grandes confecções nós produzimos, por exemplo, na nossa região de Maringá, 20 milhões de peças mês de calça jeans para São Paulo. E isso praticamente se acabou. Porque quando as grandes redes de São Paulo, o grande atacadista de São Paulo começou a ter dificuldade, começou a trazer da China, matou-se essa indústria. E para nós agora voltarmos, né, a reconstruir tudo isso, no meu modo de ver, isso passa muito por uma campanha, por um trabalho de governos em cima do item que também foi conversado aí, do produto brasileiro, certo? Porque eu também entendo assim, nós não podemos dizer, não vamos importar mais nada da China. Acho que você mesmo falou ali, né, Rafael? Tá bom, vocês não vão importar mais nada nosso, também vocês não vão ter remédio. Simples. Agora, a China é grande consumidora do Brasil de produtos agropecuários. A China não vai sobreviver sem o Brasil se não for exportado para eles soja, farelo de soja. Não vai, eles não se aguentam. Hoje o maior importador de soja do mundo é a China do Brasil, certo? Então, talvez perca um pouco ali para os Estados Unidos, mas o grande fornecedor da indústria, agroindústria para a China é o Brasil. Então, aí que eu vejo que tinha que ter um trabalho agora das entidades, um trabalho de governo, de você negociar isso. A agroindústria é super importante, gera riquezas, mas o setor têxtil de confecções, ele gera postos de trabalho. Então, o governo tinha que negociar isso. Não vamos importar tantos confeccionados. Lógico que nós dependemos de têxteis, muita matéria-prima da China nós não temos no Brasil. Então, nós não podemos trabalhar assim, vai fechar a importação. Não é isso. É um trabalho de planejamento para que não viesse tanto confeccionado para o Brasil. Então, se o brasileiro entendesse que o confeccionado seria importante ele comprar no Brasil, e se fosse feito um trabalho de cooperação entre empresários, entre governo, entre entidades, para que você conseguisse controlar um pouco isso, nós conseguiríamos gerar muito mais emprego. Nós geramos... É um ponto basicamente, de recuperação da economia, e esse momento ele é oportuno para isso, então nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Lígia, nós estamos com 1h15. do Brasil, isso, exatamente. Queria perguntar para a Lígia, que nós estamos com 1h12 já de live, como é que nós estamos e se tem mais alguma pergunta aí. Vamos lá.
Bom, primeira pergunta, aumento de taxa de importação nesse momento é muito difícil. É um governo pró-abertura. Nós tivemos um trabalho imenso até o momento de evitar uma maior abertura da economia. Vocês todos acompanharam como o discurso no início desse governo foi de abertura, inclusive unilateral. Foi um trabalho imenso da entidade, junto com os sindicatos, de conseguir uma mudança de paradigma do governo com relação a isso. Você vê que o ministro Paulo Guedes não fala mais em abertura unilateral, mas às vezes a equipe abaixo tem alguns que ainda falam, então é uma discussão constante e, pelo contrário, o governo está convicto de evitar que o Brasil seja um dos poucos países do mundo que mantém ainda a tarifa máxima, a alíquota de 35%, que é o máximo permitido pela OMC. Então vai ser um desgaste muito grande, mas claro que nós estamos falando de encadeamento produtivo, nós estamos falando da maior indústria integrada do Ocidente, estamos falando que poucos países ainda detêm o know-how de todos os elos da cadeia, nós estamos demonstrando que houve até uma demanda recente da BVTEX para reduzir, uma redução drástica de alíquota de importação de alguns produtos de inverno. Foi demonstrado pela BIT numa defesa muito técnica de que isso não resolve o problema e que o Brasil tem capacidade produtiva sim, e que quando, em momentos em que reduziu a alíquota de importação, os preços no varejo não caíram. Com relação, então, acho muito difícil nesse momento, mas, pelo contrário, nós temos que tomar muito cuidado agora com essas reduções de alíquota que ocorreram por conta do coronavírus, porque, às vezes, as NCMs não são muito abertas, então nós estamos monitorando, inclusive, essas importações para que não ocorram desvios. Então, isso é um trabalho permanente da BIT com a nossa equipe. Com relação à BVTEX, eu acho que há sim a possibilidade, o Fernando tem discutido quase diariamente com eles essa questão do compre do Brasil, fortaleça essa cadeia produtiva, até porque foi aqui o Lélio, o Scalon, o Flávio lembraram bem, quando o varejo importa da Ásia, especialmente da China, faz com 6 meses de antecedência, faz mais de 50% à vista antecipado, e nós sempre brigamos para que isso seja isonômico. Se eles fazem isso com a Ásia, por que não usam as mesmas condições para as empresas brasileiras? Pelo contrário, às vezes quando cancela primeiro do Brasil do que da Ásia. Então, é sim o momento da gente ter uma visão diferente nessa crise, e é a hora de mostrar realmente quem é o parceiro do varejo com relação à preservação da cadeia de fornecedores, pensando inclusive no médio e longo prazo. E lembrando que se a grande maioria das confecções são pequenas e microempresas, elas não aguentam esse tranco, então já não estão aguentando. Então isso é bastante importante e nós estamos discutindo isso com eles, sim. Alguém quer comentar? Eu acho que era isso mesmo. Então, vamos aqui já. Com relação à certificação, Lígia, só um parênteses, com relação à certificação, que é um item sempre bastante debatido, nós temos debatido com eles sempre a isonomia na certificação. Muitas vezes a gente observa que itens de certificação de empresas nacionais não são feitas para as empresas importadas, para as empresas dos países das quais a BVTEX importa. Muitas vezes a resposta é: a gente segue as legislações daqueles países. Bom, pouco importa isso, porque se os países a gente sabe que não tem essa restrição, não adianta nada seguir a legislação do país, e sim ter uma certificação isonômica com relação ao que acontece aqui, ao que tem que acontecer de lá. Então, só queria fazer esse parênteses.
Ele é rápido, tá certo. Você pensa que o cearense não é rápido? Super rápido. Gente. Eu vou passar 1 minuto, 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais e eu já fecho. Vamos começar aqui com o Lélio, que não falou ainda. Vamos lá. Só não estamos te vendo, Lélio. Precisa ligar o vídeo aí. E o som. Está com o microfone fechado, o vídeo fechado. Tá digitando. Então vamos lá, Scalon. Entra você, depois fala o Lélio. Eu gostaria só, então, de agradecer a oportunidade, colocar à disposição, né, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, do setor têxtil e de confecções. Nós temos trabalhado bastante, né, com a BIT. A BIT tem sido um parceiro nosso de longa data, né? A gente acha que é super importante essa hora a cooperação, né, o associativismo. Nós precisamos disso. Nós estamos fazendo um trabalho agora para que todos os sindicatos do Paraná, o Maringá já é associado, nós associamos agora a federação, e nós estamos fazendo um trabalho para que todos os sindicatos do Paraná se associem à BIT, para a gente poder trabalhar melhor esse associativismo. Da minha parte, muito obrigado, um prazer revê-lo, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Prazer é meu. Lélio, consegue entrar aí? Não sei se ele está ouvindo. Lígia. Bom, eu queria aproveitar. Então, eu queria aproveitar aqui e agradecer muito o Scalon, o Lélio, o Flavinho, por essa live. Eu quero reforçar que a BIT é uma entidade nacional, mas não concorre com sindicatos em cada estado. Pelo contrário, os sindicatos são a ponta, que estão na ponta, conversam diretamente com os associados em cada estado, levantam demandas importantíssimas para nós aqui. Sem os sindicatos, é muito difícil a BIT ter esse braço. Nós não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo, nem queremos. Queremos sim reforçar a posição dos sindicatos e fortalecê-los, e nesse momento de crise é importante que a gente se mantenha associado, porque todos nós nunca trabalhamos tantos nesse momento de crise. Então, com toda a dificuldade que eu sei que todos os sindicatos estão tendo, e a BIT também está tendo, é importante a gente agora ter, por parte das empresas, esse apoio que é fundamental para todos nós. Fazemos um trabalho integrado. O Brasil, mais uma vez, é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem muita diversidade, tem muita complexidade, e é com os sindicatos que a gente vai conseguir juntos resolver essas questões. Eles estão conosco no Congresso, eles estão conosco no governo, no judiciário, no legislativo, no executivo, a todo momento. Então, eu quero agradecer muito a vocês, Scalon, Lélio, Flávio, pelo trabalho que vocês fazem, e quero dizer que nós estamos sempre juntos com o coronavírus ainda mais, e a gente, oxalá, consiga sair dessa ainda mais fortalecidos aqui, como entidades uníssonos aqui nessas demandas. Viu? Muito obrigado a todos que nos ouviram também. Sem vocês não faz sentido essa live, e que a gente esteja junto mesmo. É importante que vocês que nos ouçam também, que nos ouvem, trazerem essas demandas. Muito obrigado, e até a próxima live. Na próxima quinta-feira, Lígia, falando sobre energia, é isso? Sim, verdade. Coisa aqui para ver se eles me ouvem um pouquinho melhor. Mas assim, amanhã nós vamos ter outra live, aí envolve Santa Catarina, envolve Amazonas e teremos Pernambuco nessa rodada de amanhã. E na quinta-feira, uma live só sobre o mercado de energia elétrica, ok?
Bom, Ok. Legal. então... Obrigado a agradeço todos. Esperamos vocês amanhã, então. Um abração. Boa tarde a todos aí. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por ouvir. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.